Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje: de Deus não se zomba. Mas aonde está Deus? Bom, o que sei e creio com a minha alma é que Deus está em mim, em você e em nós. E sei que aonde Ele aparece com mais clareza é no bom coração, nos que estendem as mãos, nas boas ações, nos que choram, no enfermo, nos das panelas vazias, no justo, nos que buscam a paz, o amor e as suas virtudes. Mas, infelizmente, há os que não querem ver Deus e nem o respeitam e o amam, pois grande parte destes habitam em mansões de luxo. São indiferentes aos que sofrem nas ruas, nas calçadas, com frio, sede, fome ou sem abrigo. São estes também que não correm atrás somente das ostentações, mas os que perdem o endereço de si mesmos, da vida e de Deus. Vivem buscando as perfeições das aparências, das tecnologias, máquinas, não tendo aí um desejo de lutar contra o orgulho, a altivez do eu sei, eu sou, posso, tenho. Não aceita sair da mediocridade espiritual e nem renuncia os seus pecados. Bom, vamos primeiro ver o que Deus nos diz em sua palavra. Primeiro, vemos o que diz o livro de Judas, capítulo 1, versículo 18. No fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões. Agora, vemos ainda em Provérbios 14, 9, que os insensatos zombam do pecado, isto é, vivem neste mundo pelo vale tudo e nada temem. Não querem ouvir o que Paulo apóstolo diz com voz potente em Romanos 1, 18. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade, perversidade, toda a injustiça e pelos que perdeu a verdade. Diz ainda Paulo que estes se julgam como deuses e donos da verdade, mesmo sabendo que não são. Estes não admitem dar glória a Deus e nem a Ele prestar adoração, reconhecendo a sua divindade que ninguém pode recusar. Diz Paulo ainda que estes são aqueles que desviaram seus pensamentos e com insensatez escureceram os seus corações com suas astúcias, tirando a divindade de Deus e dando para animais, plantas e etc. Vejamos o que diz Paulo no versículo 24. Deus os deixou livres para buscar os seus desejos e imundícies e desonrar uns com os outros os seus próprios corpos. Vejam, queridos, estes são os que lá na frente pedirá a Deus justiça por suas lamúrias, dores e etc. São os mesmos que não se preocupam em fazer chacotas com os sentimentos das pessoas, zombando das lágrimas dos que sofrem por escolher a Deus como verdade e vida. São os mesmos que não vendem somente as suas ideologias, mas também vendem os seus corpos e os de outros. São estes que vê na vida sexual o lado promíscuo, fazendo tudo por dinheiro. São os mesmos que produzem programas obscenos, atacando a vida e a fé. Não é mesmo, Edson? Cisa. É por isso que Paulo enfatiza com voz potente no livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 7, que ninguém se engane, de Deus ninguém zomba. Quem semeia na carne colherá. Paulo ainda diz, lá em Romanos 1, versos 25, que estes são os que trocaram as verdades de Deus pela mentira, os que servem as criaturas em vez do Criador. Daí, quando olhamos para o proceder de grande parte da humanidade, será demais pensar na fraternidade universal como um sonho a se realizar? Pois,
Para que isto aconteça, é preciso que invista-se na humanização do respeito no entendimento entre pessoas e nações. A iniciar valorizando as famílias, vendo os valores existentes em cada ser humano, buscando a paz fraterna que colocará um fim nas brigas e rivalidades, não é? Que perderá a sua intensidade de raiva e ódio. Assim ficará claro que os que amam a Deus se colocam com firmeza na busca da paz consciente, fazendo assim do lugar ou mundo que vive mais agradável. Por isso, um dos pontos fundamental que o mundo vê é valorizar o ser humano por aquilo que ele tem, não pelo aquilo que ele é e o que ele faz. Esta é uma das razões do porquê as injustiças crescem cada vez mais, não é? Com uma exploração não só de corpos nas promiscuidade, mas nas injustiças, aonde as pessoas pouco importam. Por isto, aonde não há conveniência, não é natural, não é? Não há respeito com a vida e com Deus. Sendo assim, muitos pagam um alto preço por suas escolhas, ficando privados de ver a luz. Hoje vemos povos, nações, nas disputas por medalhas, mas as mesmas vêm com as marcas das injustiças. Também preconceitos, não é? Ódios. Esta é a razão que Cristo disse para aqueles que não renegam o seu nome. Seja onde for, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Assim os rios de sangue das injustiças tentará submergir, pois as misérias das indiferenças e preconceitos contra os que temem o nome de Deus cresce cada vez mais. Tudo porque os que temem a Deus, para que eles desanimem ou fazem o que eles pretendem, ou terá derramamento de sangue. Assim, todo cristão raiz se alegra com o que Jesus Cristo diz lá em Mateus 5, versos 11. Feliz será quando caluniarem ou zombarem de ti por minha causa, ou aqueles que fizerem algum mal contra vós, não é? Por causa de mim. Alegrai-vos, não é? Pois eu sim tenho para todos vocês, não é? A grande medalha como recompensa nos céus. Você já percebeu que muitas coisas boas acontecem também por causa das medalhas? E esta é a razão do porquê elas serão merecidas aos que honram a Deus e ao próximo. Pois os atletas de Cristo não carregam as armas das discriminações, ódios e as ideologias do mal. Não, estes sim são merecedores de aplausos, não só pelos contemporâneos, mas também pelos anjos de Deus. Isso é fato. É por isto que, veja, Deus chama ainda hoje, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versos 27. Deus, chama outros e muitos outros Elias, que tenha coragem, fortaleza na fé, que ao invés de se abater com aqueles que se perseguem, não é? Vem com injustiça, diga, eu declaro que sou de Jesus e Ele me dá a paz. Agora, quanto a vocês que não declaram Jesus, apresenta o seu Deus que te dá a paz. Assim Paulo termina a sua primeira carta no capítulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versos de 28 a 32. Veja o que Paulo diz. Como não se preocupasse em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou aos seus sentimentos depravados, e daí os seus procedimentos indignos. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidades. São difamadores, caluniadores e inimigos de Deus.
insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração e sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas. Não somente os que praticam, mas aqueles que aplaudem aqueles que o fazem. Veja como é interessante esse texto de Paulo. Veja se não é interessante eu também terminar essa reflexão agora com o lema dos escoteiros franceses. Se teu fardo te pesa, pensa nos outros. Se você desanimar, eles param. Se mostrares fraco, eles cedem. Se sentares como na comodidade, eles deitam. Se duvidarem, eles se desesperam. Se criticar, eles se destroem. Porém, se caminharem na frente com força e fé, eles vêm junto para ultrapassar. Se dermos as mãos, eles estarão prontos para dar a vida. Se nós orarmos, eles alcançará a santidade. Lindo, não é? Lema escoteiro francês. Então, ouçamos o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, versos 24. Olha o que ele diz, interessante. Na corrida de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Lindo, não é? Diz ainda Paulo no versos 25. Todos os atletas impõem a si mesmo privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim digo que nossa fé deve ultrapassar a pintura da Santa Ceia, pois ali também, lembre-se, foi marcado, não é, quem era o traidor, não é? Que perdeu a graça de quem? Da ressurreição. Pensemos nisso. Um beijo no teu coração e até o próximo.